Pensão militar, dano aos cofres públicos, é isso mesmo. Situações que nós estamos acompanhando, vendo diretamente, diariamente aqui no escritório, são situações de redução da pensão militar, a apontamento de suposto dano ao erário e abertura de ação de cobrança contra as pensionistas. E o que tem sido visto? De um dia para a noite, a pensionista está recebendo normalmente a sua pensão militar, que é o sustento da sua vida, a sua saúde, a sua dignidade, e os valores são reduzidos e ela não sabe por quê. Pior ainda, ela recebe uma notificação da administração militar dizendo que deve devolver os valores recebidos indevidamente dos últimos 5 anos. Imagine enfrentar essa situação. Essa é a realidade hoje de muitas pensionistas. Estão respondendo sindicância por suposto dano ao erário. A solução dessas sindicâncias será exatamente a implantação de desconto, a revelia delas, implantação de descontos na pensão militar. Agora eu vou dizer para você, fica comigo aqui até o final que eu vou te explicar o que está acontecendo e o que você deve fazer. Primeiro, o TCU não pode exigir a devolução de valores recebidos de boa-fé. Nós vamos falar sobre isso aqui. Segundo, o corte dessa pensão, redução de valores, ele é ilegal. Por quê? Porque você precisa ser notificado e responder a uma sindicância. E mais, você pode produzir provas. E uma dessas provas que nós estamos orientando aqui é uma perícia contábil. E nessa situação, você precisa se defender antes de ser implantado o corte nessa pensão militar. O crescimento dessas ações tem sido muito grande, porque o TCU tem feito revisões nas pensões militares que foram deferidas há mais de 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. E essas revisões estão previstas na lei, é possível fazer a revisão. O que não deve ser feito, muitas vezes, é a redução sem um estudo pormenorizado. Notificações tardias, cerceamento de defesa, perícias sem a participação da pensionista, muitas vezes idosa, sozinha, não sabe como se defender. Veja só esse caso real. Uma pensionista recebia os valores normalmente durante anos. O instituidor da pensão faleceu antes da mudança da lei, 1988. A situação de pensão militar para a filha mudou em 2001. A partir de 2001, com a assinatura do termo, que mudou a situação da pensão para a filha. Mas o instituidor da pensão, que faleceu antes dessa data e deixou pensão para as filhas, essa situação ela não existia. E nesse caso, o instituidor o que vale pela lei é a data da morte do instituidor da pensão, se congela todos os regramentos relacionados à situação da pensão militar. Evoluções posteriores não poderão prejudicar as pensionistas, e isso é o que está acontecendo. Por quê? O TCU, numa análise dessas pensões militares, ele tem verificado, reprovado títulos de pensão e determinando que a administração reduza. Isso vem causar um transtorno gigantesco para a pensionista. Por quê? A redução do benefício, a acusação de dano ao erário, é feita uma perícia pela administração militar buscando os últimos 5 anos e fazendo atualização desses valores, e essa perícia não tem a participação da defesa das pensionistas. E nisso vem uma cobrança milionária. Por quê? Porque se é cobrado os valores dos últimos 5 anos com atualização, ultrapassa, dependendo de quanto essa pensionista receba, vai ultrapassar aí valores de R$400 mil. E é isso que nós estamos aqui tratando, conversando com você. Essa pensionista que nós atuamos aqui, ela nunca deixou de agir de boa fé. Ela nunca participou de um processo que lhe concedeu o benefício. E ela nunca foi notificada ao tempo de acompanhar uma perícia para poder apresentar
os quesitos. E por que eu digo o recebimento de boa-fé? A pensão militar tem natureza alimentícia. E nesses casos de natureza alimentícia, o recebimento de boa-fé, mesmo que haja uma redução dos valores, impede que a administração exija a cobrança dos valores recebidos de boa-fé. Não houve má-fé no recebimento, não houve má-fé, tanto é que a administração concedeu por meio do título de pensão. Nulidades como essa, levantadas e apontadas oportunamente, elas têm o condão de evitar a implantação, uma cobrança indevida no contra-cheque da pensionista. O que nós temos visto aqui nessas situações, nessas aberturas desses processos administrativos de dano ao erário, sindicância, é que as pensionistas são notificadas via AR ou quando se apresentam à administração militar para a declaração de vida, elas assinam uma notificação e num caso como esse, preste atenção, o tempo já transcorreu há meses da abertura dessa sindicância. E essa pensionista já não sabia disso. Ela não sabia que podia constituir um advogado, ela não sabia que ela podia apresentar dados sobre... Ela não sabe nem o que está acontecendo. Primeiro, há uma redução, ela percebe no contra-cheque dela, no que cai na conta dela, ela percebe uma redução dos valores dessa pensão. E nesse caso, já há uma violação ao contraditório e à ampla defesa. Por que isso? Porque ela não participou dessa fase inicial, ela poderia ter dito o que está acontecendo. Primeiro, além disso, a pensionista recebe esses valores de boa-fé. No fato de serem de caráter alimentar, eles são irrepetíveis. O que significa isso? De não poder exigir aquilo que já foi pago. Por quê? Porque a pensionista, já de certa idade, ela usa não apenas para a sua alimentação, muitas vezes ela sustenta também a sua família com essa pensão militar. Além disso, ela usa os valores dessa pensão para manter a sua saúde, comprar remédios que não são fornecidos muitas vezes na rede pública, nas farmácias populares. E nesse caso, a presunção de legalidade do recebimento da pensão, ele deve ser visto em prol da pensionista e não da administração militar que pagou. Esses casos, o próprio TCU tem uma súmula 106 que diz que valores recebidos de boa-fé não se devolvem. Como se imputar a responsabilidade de devolução de valores a uma pensionista se ela era a própria administração que pagava, ela não tem conhecimento dessa legislação. E nesses casos, sim, não fraudou, ela não ocultou e ela não participou do ato. Eu quero falar para você aqui que eu não estou falando, quando eu digo não fraudar, eu não estou falando de crimes cometidos em relação a situações de fraude em recebimento de pensão militar. Nesses casos, sim, a exigência, quando se há o crime, é fraudada, a pessoa está recebendo uma pensão que ela não deveria estar recebendo por ter fraudado, Existem inúmeras situações de fraude. E aí sim, gera o dano ao erário, gera sim dano aos cofres públicos. Esses casos, existe o processo criminal. Existem pensionistas que não deveriam estar recebendo valores de pensão e estão respondendo, quando é descoberto, estão respondendo na justiça militar por estelionato. Estão respondendo por estelionato. Eu não estou falando desses casos aqui. Eu estou falando de uma pensionista que o título de pensão militar dela foi validado, é válido pela administração militar. Estou falando da redução dessa pensão militar sem que ela possa produzir provas para alimentar o processo e trazer a ela a regularidade do recebimento dessa pensão. Por que eu quero dizer isso? O instituidor da pensão, ele optava à época por pagar muitas vezes 2 postos acima. Então, não importa qual era o que ele tinha, ele decidiu em vida descontar valores para a pensão militar 2 postos acima. E o que o TCU está fazendo é reduzir o valor da pensão
ao posto ou à graduação que o militar tinha em vida. Isso é ilegal. Essa é a irregularidade que eu estou falando. Não há fraude nesse recebimento, não há ocultação da pensionista. A pensionista ela não participou desse ato. Na verdade, num caso como esse, existe uma ilegalidade, porque o instituidor da pensão contribuiu durante toda a sua vida para que os seus beneficiários, normalmente a viúva ou suas filhas, recebessem valores acima do que ele estava pagando. Isso não é só uma questão de dinheiro, preste atenção, é uma questão de valores lá de trás, de honra, onde aquele instituidor da pensão descontou ao longo da sua vida toda, e isso para trazer para a sua família no futuro. O acórdão de 2019, 2225 do TCU, ele é uma linha de corte para fazer essas revisões de pensão, de títulos de pensão que estão no próprio Tribunal de Contas da União. Essa mudança de jurisprudência, ela não pode ferir direitos e garantias já consolidados por essas pensionistas. Isso é o que você precisa saber. Se recebeu valores de boa-fé, se recebeu valores de pensão militar, nessas condições que eu falei, que eu estou dizendo aqui, o instituidor da pensão, muitas vezes, o que ele era? Ele faleceu como subtenente. E a pensionista, viúva, recebe 2 postos acima, recebe como primeiro-tenente. Eu fui procurado aqui no escritório por uma situação de um instituidor de pensão que foi até capitão QAO. E na época dele, quando ele passou para a reserva, ele ganhava como major. Ele saiu ganhando como major. E quando ele veio a falecer, ele pagava pensão militar para 2 postos acima. Então, a viúva recebeu um tempo como coronel. E ele era capitão. E o que o TCU fez? Reduziu o valor da pensão até capitão. Reduziu o valor da pensão até capitão. Está errado. Isso está errado. Uma situação como essa, o que a administração militar pode fazer? Ela vai cumprir a determinação da Corte de Contas. E o que a pensionista deve fazer? É isso que nós estamos aqui conversando nesta live. Então essa jurisprudência, mesmo que ela venha a rever os atos de pensão militar, ela precisa respeitar os direitos e as garantias fundamentais e principalmente o direito adquirido, que é uma garantia fundamental. Então a pensionista ela confia que a administração militar está fazendo o melhor. Ela confia que aquela redução que houve no patamar da pensão dela é legal. Ela confia que aquilo dali vai resolver o problema, porém depois vem a ação de cobrança, a ação de dano ao erário. Essa é a consequência. E a pensionista muitas vezes não se defende, o que tem uma implantação de desconto no seu contra-cheque. E ela de uma hora para outra, quando ela vem procurar, nós nem sabemos o que tem. Tem que fazer a engenharia reversa, buscar o passado, e aí trazendo toda a documentação que ela tem, foi verificado que ela respondeu uma sindicância e foi condenada à revelia. Ela não foi ouvida, ela não apresentou provas, ela não disse absolutamente nada. Nós estamos aqui trabalhando em situações como essa. Quando a pensionista nos procura a tempo, nós atuamos de forma incisiva. Nessa semana mesmo, nós estamos trabalhando. Por quê? A administração militar tem decisões padronizadas dentro desses processos de dano ao erário. O que eu quero dizer com decisões padronizadas? Significa que não importa o que a pensionista diga, não importa a documentação que ela produza, a decisão vai ser aquela, vai ser a mesma. E aí, nesse caso, nós já orientamos cedo que a melhor ação para essas situações é exatamente uma ação judicial para permitir que as provas sejam produzidas, permitir que as provas sejam analisadas e impedir o desconto indevido no contra-cheque da pensionista. Preste atenção, você precisa saber disso. Essas perícias da administração militar, eu quero deixar isso bem claro, elas não são confiáveis. Por que eu estou dizendo que elas não são confiáveis? Porque
Os contadores da administração são excelentes, são pessoas excepcionais, mas eles têm muito trabalho, têm muita demanda. Então, nesse caso mesmo que nós estamos analisando, houve a mudança do sindicante. O primeiro sindicante, ele questionou os valores da perícia e ele apresentou, ele decidiu, ele pediu uma nova perícia. Essa nova perícia não foi realizada pela administração militar, se juntou à primeira perícia. Então é por isso que eu quero dizer que muitas vezes essas perícias elas não são confiáveis, então precisa haver uma contraperícia. Nessas contraperícias é que é a sua prova. Muitas vezes a perícia realizada pela administração militar, ela possui erro metodológico e nesses erros metodológicos é possível cair o processo, cair muito os valores que estão sendo imputados como dano ao erário. Você precisa entender que não é silenciar, não é ficar calado, porque ao final desse processo, o que vai ser uma decisão da administração militar será implantar o desconto dentro da margem consignável no seu contra-cheque. É isso que vai acontecer. Muitas pensionistas não sabem disso. Muitas pensionistas não têm noção de que esse ato da administração, essa decisão da administração de implantar o desconto vai reduzir ainda mais o valor de sua pensão militar. Essa mudança jurisprudencial, ela precisa ser analisada no caso concreto, caso a caso. Instituições de pensão, a partir de 2019 até a presente data, tem um novo regramento, mas de 2019 para trás, tem um regramento diferente e, principalmente, a data da morte do instituidor da pensão vai consolidar o regramento que deve ser aplicado. Nulidade da perícia. Então, perícia de valores elevadíssimos, cobrando muitas vezes as pensões militares são divididas entre os beneficiários quando há a morte da viúva e existem as filhas que ficam recebendo. A pensão ela é dividida entre 2 filhas ou 3 filhas que recebem pensão militar. E os valores que são imputados para a devolução, eles têm um caráter solidário, então pode estar sendo cobrado um valor integral das 3 pensionistas. Por isso é que deve-se fazer uma perícia. É isso que se tem nesses casos. Uma defesa consolidada, um advogado que entenda, que conheça as nuances dessa legislação, que a legislação ela é muito complexa, essa legislação de pensão militar. Ela envolve uma série de outras normas e que devem ser aplicadas, devem ser estudadas de um ponto para outro ponto, sem se perder absolutamente nada. Esses dados são levados em consideração e quando a administração militar, numa defesa técnica consolidada, ela não atende os parâmetros que são trazidos por essa defesa técnica consolidada, a única saída é buscar uma ação judicial. Eu sou César Freitas, eu sou advogado, sou mestre em Direito, especialista em Direito Militar, sou coronel da reserva do Exército e atuo nessas questões. Desafio a você visitar o meu perfil, visite o meu perfil, me siga nas redes sociais. Nós estamos produzindo conteúdo, fiz um conteúdo muito interessante sobre as possibilidades das filhas, inúmeras possibilidades que filhas de militares que pagam 1,5% têm de receber a pensão vitalícia